Então, na verdade, os desmaios não eram só por causa do problema do açúcar no nível muito baixo, não. Você tinha um problema também de epilepsia, então? Não. Eu não tinha epilepsia. Porque esse remédio que eu tomava, o médico falou que eu tinha uma desritmia, assim, cerebral. Mas eu nunca cheguei a ter epilepsia, não. Né? Nem desmaiava, porque eu tomava os remédios regularmente, né? Tomava certinho, então nunca tive problema nenhum. E esse médico falou com minha mãe que eu poderia ter a inteligência prejudicada ou poderia também ser o inverso, ser super inteligente, né? Então, eu fiquei com a segunda opção. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Só pelo fato de ter se reconciliado com Deus, de ter voltado correndo para os braços dele, essa foi com certeza a coisa mais inteligente que você fez na sua vida, né? É verdade. E nessa época, pastor, que eu estava com essa hipoglicemia, eu fiquei muito deprimida, sabe? Porque a infância toda no hospital, né? Tratando de doenças. O médico já tinha falado comigo que tinha um joelho meu, esquerdo, se não me engano, que eu ia ter que operar o joelho, né? Que mais tarde poderia me prejudicar. Sempre os médicos estavam descobrindo doença em mim. Então, na adolescência, a mesma coisa. Então, aquilo me deprimiu muito. Porque eu pensei que estava livre daquele problema, né? Então, e o médico ainda falou comigo assim que eu tinha que cortar os doces. Era a coisa que eu mais gostava, era de comer doce. Eu deixava de almoçar para comer doce, né? Eu era aquela pessoa assim que era viciada em doce. Então eu fiquei muito deprimida e isso me fez procurar Jesus. Porque a minha mãe, mesmo assim, ela não estando assim no altar de Deus, que nessa época minha mãe estava desviada, ainda não havia voltado para o Senhor, aí a Darlene Glória, uma ex-atriz Darlene Glória, ela ia dar um testemunho dela na igreja quadrangular. E minha mãe me chamou. Ô, Mônica, vamos assistir lá, né? Vai ser uma benção, você podia ir comigo para você ver. Aí eu fui nesse testemunho da moça, e na hora que ela estava pregando, ela fez um apelo, que fosse à frente ali as pessoas, para poder contar o que Deus tinha feito na vida deles. E ali, na hora que ela fez aquele apelo, eu fui, e Deus revelou para ela que tinha moças ali que o inimigo já estava trabalhando na mente delas, mas que ainda não tinha acontecido nada, porque Deus estava segurando. Na hora que ela falou, eu fui na frente. Ela foi, vem aqui também na frente, quem está com problema aí de saúde, que Deus vai curar você. O pastor estava lá atrás. Na hora que ela chamou, eu fui correndo, nem vi quando eu fui na frente. E na hora da oração, eu senti Deus me curando da hipoglicemia. Mas foi uma coisa tão real. Eu senti algo tremendo naquele dia, sabe? Mas você sentiu exatamente o quê? Qual que foi, assim, fisicamente a reação? Eu senti calor, um calor tremendo, sabe? E uma convicção além do normal. Uma convicção de fé, que me acompanha até hoje. É uma fé sobrenatural, que eu não tinha. E aí o que aconteceu? Dali você saiu e foi repetir os exames para ver o que tinha acontecido? Foi, porque ali na hora... E aí tinha regularizado? Isso. Completamente? Completamente. Porque na hora que eu senti aquela convicção da cura, eu cheguei em casa correndo e contei pra minha mãe, né? Mãe, eu tenho certeza que eu estou curada e eu não vou mais fazer dieta. E minha mãe, na época, não entendeu. Ela achou que eu estava tentando os médicos, né? Porque eu era muito novinha, tinha só 15 anos. Então, aí eu falei, ô mãe, eu vou fazer os exames para provar para a senhora que eu estou curada. E eu fiz os exames, como se fosse um desafio. Pedi a Deus, falei, Deus, eu quero fazer esse exame, não porque eu duvide, porque eu tenho certeza que eu estou curada, mas muita gente vai duvidar, então eu quero mostrar para as pessoas que eu estou curada. E aí eu fiz os exames, constatou realmente, e nos dias eu fui lá, comi doce, comi tudo que não podia, sabe? Comi tudo que não podia, fiz os meus exames. E aí no dia, pastor, eu estava lá na sala com meu primo no colo, né? O Jailson. E aí minha mãe chegou com o resultado na mão, falando comigo assim, Mônica, que tal o resultado? Aí eu pus o menino no colo e fui ver o resultado. E eu tinha pedido a Deus o resultado do meu exame como presente de aniversário. Meu aniversário é 14/7. Então aí eu pedi a Deus o resultado do exame. Quando eu peguei o papel, estava escrito lá em cima no papel, né? 14/7. E embaixo estava lá, normal, negativo, né? E a glicose agora estava com 79. E até hoje, né? Isso já tem o quê? Já tem bastante tempo, né? A minha glicose nunca mais ela caiu. Tá normal, não tive mais problema nenhum. Isso tem quantos anos? Isso tem 22 anos que eu fiz esse exame. Foi em 77 que você disse? Isso. 77. Não, 77 foi quando eu batizei, né? Sim. Eu tinha 15 anos. Uhum. Eu conto assim, que eu lembro que eu tinha 15 anos. E você de lá para cá veio fazendo exames regulares e nunca mais desequilibrou seu açúcar? Nunca mais, porque eu tive, para o irmão ver, que eu já tive 3 gravidezes. Então todas as gravidezes têm que ser acompanhadas, né, glicose. E minhas gravidezes, eu sempre fazendo exame, não tive mais nada de glicose, sempre eu faço exame. Bom, mas até aí você não tinha conhecido ainda o Valdemar. Não. Aí você reconciliou, estava na igreja e tal, e ele disse que você foi a influência positiva para a conversão dele. É verdade.
Como é que foi que aconteceu isso? Isso aí aconteceu assim, porque depois que eu me converti, né, já estava na igreja, aí nós nos mudamos para a região de Venda Nova, e ali eu fiquei servindo o Senhor numa igreja também da Quadrangular, né, e ali fiquei servindo a Deus naquela igreja e comecei a namorar um rapaz na época que não deu certo. E esse rapaz não era de Deus para minha vida, né, foi um noivado frustrado que eu tive na minha vida, então não deu certo esse namoro, né. E depois, o Senhor, quando eu estava para terminar com esse outro noivado frustrado, Deus falou comigo que o meu marido já estava às portas. Que era, né? Vou demar, mas eu nem sabia nessa época. Então, na época, eu estava revoltada, pastor, com homens, né? Que no meu testemunho eu conto, eu gosto muito de bater nessa tecla, porque muitas mulheres, né? Elas, de tanto sofrer decepção com o pai, com o irmão, com o namorado, ela começa a falar mal dos homens, né? Fala que os homens não prestam, e eu fiquei assim, revoltada com os homens. Criou um bloqueio na sua mente. Criou um bloqueio. E chegou a algum tempo da sua vida, um momento onde você tenha dito, olha, nunca vou me casar, não quero me casar, não quero saber disso. Nossa, eu fiquei revoltada, não queria casar, comecei a falar mal de casamento, sabe? E como eu sou cabeleireira, né? Essas clientes chegavam no salão e eu falava mal do casamento. Eu ridicularizava qualquer relacionamento, sabe? Eu falava assim que casamento era uma coisa sem futuro, que eu nunca ia me casar, porque até então eu nunca tinha visto ninguém com casamento feliz, né? Assim, na convivência que eu tinha visto, eu ainda não tinha visto uma coisa assim do jeito que me convenceu. Começar dentro da sua própria casa, verdade, né? É verdade. Então, assim, eu fiquei com esse bloqueio na minha mente. Então, Deus teve que primeiro trabalhar na minha vida para depois me dar o meu marido, né? Então, Deus usou uma mulher, né, no salão, uma cliente que falou comigo que eu não poderia continuar daquela maneira, que eu tinha que mudar a minha cabeça, eu não podia ser daquele jeito. Mônica, você está errada. Você está falando mal do casamento, você está falando mal de Deus, porque foi Deus que criou o casamento. Então, quando ela começou a falar comigo que eu estava falando mal do casamento, que Deus que criou o casamento, aí eu, naquele dia, eu senti que era Deus que estava usando ela. Ela foi uma profeta usada para falar comigo, eu me convenci que eu estava errada, e ali mesmo eu pedi perdão para o Senhor, que eu queria mudar. Mas eu falei, Deus, eu não posso mudar do dia para a noite, porque foram anos recebendo mensagem negativa. Então, para o Senhor me mudar, eu faço um desafio com o Senhor, você vê. Faz o Senhor ver, meu dia. Guarda aí com você o desafio para você Amém. falar dele no próximo bloco. Amém. Tá? Aí você vai dizer que desafio foi esse. Amém. Tá bom? Amém. Mônica, você, no bloco passado, dizia algo e eu segurei você no momento que você ia trazer uma coisa nova. O que que era exatamente? Sobre o desafio, né? Isso, o desafio que você fez com Deus. Eu vou tentar correr, pastor, para dar tempo, né, para as pessoas entenderem. Porque nosso testemunho é muito grande, nós tivemos até que colocar no CD, porque não dá para falar. Deixa eu até aproveitar e falar, se vocês produziram um CD com testemunho completo, né, com tudo que aconteceu, né, porque tem muitos milagres aqui. São muitas Você coisas. foi operada de um problema de sopro no coração, não é verdade? Dos seus filhos, aliás, dos 3, parece que 2, você teve assim partos muito difíceis, onde precisou de uma intervenção de Deus assim de uma forma tremenda, não é? Mas para vocês produzirem então esse CD. E quem quiser conhecer a história mais completa pode também adquirir esse CD, não é isso? Me dá o telefone aí para a gente passar para as pessoas. Qual que é o número? Eu vou dar os 2 telefones. Não, dê um só, porque aí fica mais fácil para a pessoa anotar. Dá 2, dá muito número, confunde. Gravadora? Dá um que fica mais fácil. O da gravadora? Sim. É 4... Acho que é 4490033. Tem que ser certo. Então vou dar o meu. Eu vou dar o meu que eu passo da gravadora. Então tá, ok. O meu é 3453 8044. 3453 8044. Ligou nesse número, é o seu telefone. É o meu telefone, eu dou da gravadora. Ok, aí você passa lá e o pessoal manda entregar o CD em casa, não é? Vão estar entregando nas casas. Ele já está à venda, está finalizando. Você não trouxe porque está finalizando, né? Estão finalizando ele. Ok, então é só ligar lá, informação, pede, entrega em casa. Entrega em casa. E aí vai a história completa. Vai a história completa. Ok, então vamos falar então dessa experiência sua e desse desafio. Que desafio você fez com Deus? Esse desafio que eu fiz com Deus, pastor, porque eu estava muito traumatizado e eu precisava que Deus mudasse a minha concepção a respeito dos homens. Já que eu tinha conhecido só homens que mudaram a minha imagem, eu queria que Deus colocasse na minha vida homens diferentes. E Deus me respondeu rapidinho. Porque Deus mandou para a minha igreja um pastor que mudou a minha visão, né? A nossa igreja estava passando por uma fase muito difícil espiritualmente, né? Com os antigos pastores que haviam passado por lá. E aí Deus mandou para lá um pastor abençoado, né? Que é o pastor Edson Dias Leão, que está conosco hoje ali naquela igreja, que pastor foi grandemente usado para poder restaurar a visão que eu tinha a respeito dos homens.
E logo em seguida Deus usou, né, para a contradição, usou meu próprio esposo que está aqui hoje, que ele não sabia, mas apesar dele não ter Jesus, Deus usou ele para mostrar para mim que ainda tinha pessoas de caráter no mundo, né? Uma coisa que me chamou a atenção nele é o caráter dele, né? Que mesmo apesar dele ser uma pessoa não tinha Jesus, ele foi muito honesto, né? Que era pessoa assim que sempre teve garra para as coisas, isso me atraiu para ele. E eu comecei a ver que ele era diferente realmente. Uma coisa que me fez gostar dele, pastor, que eu não consegui gostar de homem nenhum. Eu achei bonito um dia que ele foi me buscar lá onde eu fazia o curso, e eu achei que ele não ia porque estava chovendo. Aí dentro do ônibus eu vim xingando, porque homem é assim mesmo, homem não presta, só porque está chovendo não vai me buscar aqui no Senac. Aí ele estava esperando o ponto final do ônibus, no meio da chuva, no meio da rua, com a sombrinha aberta, uma rosa vermelha na mão. Aquilo me quebrantou naquele dia, eu falei, gente, esse homem é demais. Quer dizer, eu percebo aqui o seguinte, o Valdemar não é muito de falar, não. Mas as ações dele falam mais alto do que as palavras, né? É verdade. Estou vendo ali, ele sempre caladinho ali, prestando atenção. Pois é, então assim, o que começou a mudar, né, aquela ideia que eu tinha dos homens. Ele mesmo ele sendo assim, uma pessoa que não tinha Jesus na vida dele, me chamou a atenção. Então, eu vou tentar concluir mais rápido. Aí passou, e aí eu fiz um propósito com Deus, que eu queria casar, namorar, mas vai casar em menos de um ano. E que eu queria uma pessoa assim para casar, eu não queria ninguém para namorar, né? Deus já tinha feito um concerto comigo. Aquele trauma, Deus já estava tirando. Deus pediu 5 coisas para mim casar, que eu tinha que mudar na minha vida. Eu tinha que aprender a respeitar minha mãe, aprender a amar meu pai, porque senão eu ia transferir a imagem do meu pai para o meu marido. Eu tinha que aprender a respeitar o meu pastor, a amar a minha igreja. Então eu teria que colocar Deus acima de tudo. 5 coisas. Aí, fazendo essas 5 coisas, o Senhor começou a preparar meu coração para receber meu marido. Porque se eu casasse do jeito que eu estava revoltada, meu casamento não ia durar nada. Então Deus começou a intervir na minha vida nessa área. Quando eu e Valdemar comecei, Deus me mostrou que era ele, pastor, eu conhecia no salão. Ele entrou dentro do salão um dia lá e Deus falou comigo que ele era meu marido. E eu não aceitei. Porque ele era do mundo, eu falei, não, eu peço a Deus uma marido, Deus vai mandar para mim um rapaz que nem é convertido. Deixa eu só traduzir esse crentei seu aí. Quando ela disse ele era do mundo, ela querem dizer que ele não tinha se convertido ainda. Só para entender, porque sabe, ele era do mundo, aí Maria deixou de ser. Rápido, né? Não, não, mas não é isso não, é porque de vez em quando eu faço essas correções aqui do crentez. O crentez é aquilo que eu chamo de a linguagem muito nossa, né? É verdade. E só nós às vezes entendemos. Verdade. Mas então, faça essa leitura. Do mundo, quer dizer, não se converteu ainda. É verdade. Mas e aí, como é que foi que ele acabou chegando e que se converteu? Porque você não queria também um homem que não fosse convertido. É verdade. Nós começamos a namorar, né? Porque Deus confirmou para mim que ele era meu marido. Depois Deus começou a confirmar para mim que ele era meu marido, nós nos casamos. E depois ele chegava em casa bêbado direto, né? Aí eu passei uma luta com ele antes de converter. Ele? Chegava bêbado. Chegava em casa 2 horas da manhã bêbado. Que é isso? Verdade. Aí eu grávida da minha primeira filha. Aí, por 3 anos e meio, o Senhor me usou para levantar de madrugada para orar para ele. Para não deixar que nada acontecesse com ele na rua. Eu repreendia direto, espírito pombagira, né? Orava para Deus guardar ele para mim. E durante 3 anos e meio eu fiz instalação para ele, levantar de madrugada. Ele chegava em casa, Deus mandava tratar ele como um rei. Como se ele fosse um rei. Aí eu levantava de madrugada, pastor, grávida, e preparava janta para ele. Perguntava, oi amor, como é que você tá? Tudo bem? Como se nada tivesse acontecido. Esperar passar o efeito do álcool para chamar a atenção dele. E durante 3 anos e meio isso foi quebrando a resistência dele a Deus, que ele era muito difícil, ele tinha um coração duro para Deus. Ele não queria converter. Aí, mas como é que ele era, o Mônica? Ele era aquela pessoa assim que quando vivia se transformava, não? Não, ele era uma pessoa muito certinha. Pagava as contas dele todo dia mas e achava... Assim, não, mas estou dizendo bêbado. Não estou falando, não, pois é. Não estou falando de lição. Não, não mudava não, pastor. Ele só chegava em casa, né, passava mal, né? E depois ia dormir, mas me incomodava aquele cheiro do álcool, né? Acho que esposa nenhuma que é um homem para dormir com ela bêbado, né? Ficava ela no quarto todo de cheiro a álcool, né? Ninguém quer dormir com 1 litro de cachaça no lado. Não tem jeito, né? E aqui me incomodava, e ele não ia comigo na igreja, né? Nem nada. E depois que foi começando a passar o tempo, e durante 3 anos e meio Deus me usando, isso começou a quebrar a resistência dele. Então agora eu vou passar para ele falar, pastor, para ele concluir, né? Porque como que isso fez um impacto na vida dele. Como é que ele converteu, né? Até que eu não era viciado. Eu era uma pessoa que bebia mais por esporte.
Então... mas todo viciado fala isso. Não, eu não sou, eu bebo assim só e paro quando eu quero, mas de repente a pessoa não consegue parar. Isso é verdade, mas só agora ela falou que foi 3 anos e meio, mas tinha vezes que eu passava até 1 mês sem beber, não foi direto. Assim, nesses 3 anos e meio, 1 mês sem beber foi muito tempo. Passava, né? Então, assim, era que a pessoa que às vezes ficava muito tempo. Mas o que me chamou muita atenção, que fez assim, começou a mudar a minha vida também, porque às vezes hoje, igual eu cheguei na igreja, fui fazer uma visita com ela, que ela falou, só namorava comigo se eu fosse para a igreja com ela. Então eu cheguei na igreja, o pastor falou para mim assim, se você vai namorar essa menina, você vai casar com ela, eu vou batizar você, você vai casar, e tudo bem. Eu falei, ué, aquilo ali me chamou atenção, porque Deus já mostrou que para ele, eu falei assim, esse pastor tá louco. Que converter, que batizar, que nada. Nem então, passava pela sua cabeça. Não passava nada pela minha cabeça. Então, mas aquilo ali, no fundo, ficou gravado no meu coração, porque foi Deus que usou ele ali naquele dia. Nunca esqueci isso. Então, até hoje, eu tenho isso no meu coração. Inclusive, eu tenho até um carinho especial por ele, porque foi muito de Deus na minha vida. Então, aí, eu casei, né, realmente casei, mas antes também eu não bebia tanto, assim, eu chupava um house, não chegava com bafo, né, e tudo, então... Mas house não tira cambaleado, como é que você fazia com cambaleado? Aí era problema, né? Mas no início... Chegar lá assim, agarrando e tentando ficar de pé. Mas era no início, né, que depois, né, quando vai passando um tempo, né, no início do casamento e tal, você não faz, aí você começa, né, porque você não tem a